Seja bem-vindo. Esse é o 19º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter mais energia, prazer e produtividade, melhorando alguns pontos da rotina que eu entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André e ajudo em atendimentos, entre outras situações, meus pacientes a melhorarem a qualidade de vida através das rotinas. O tema do episódio de hoje é fazer esportes como atividade física. Então, eu já estou considerando, que a atividade física em si, esportes físicos, levam a uma melhora na qualidade de vida. A atividade física. Como atividade física, uma escolha coerente é fazer esportes. Então aqui eu vou dar detalhes de tipos de esportes e algumas possibilidades para os mais diversos gostos. Já avisando, que são esportes físicos. Por exemplo, o meu principal esporte é xadrez, então logicamente não vai estar nessa lista. Mas eu separei uma listinha aqui de atividades bem interessantes para isso. Então, o objetivo do episódio é trazer alguns tipos de esportes. Eu separei em algumas classes, mas seriam basicamente aqueles que só dependem de você. Por exemplo, caminhar, correr. Você não precisa necessariamente de um parceiro de luta, ou de um adversário, ou até mesmo de uma equipe para fazer. Então esse só vai depender de você. Tem os que você precisa de uma dupla, eu coloquei um adversário, digamos assim, ou dupla se for dança de casal. E tem aqueles que você precisa de uma equipe, e obviamente aí uma equipe adversária. Todos têm as suas vantagens e as suas desvantagens. E eu vou citar aqui agora os esportes do episódio. Então eu vou começar citando esportes individuais. Então, para quem gosta aí de não depender dos outros, para quem quer uma maior autonomia, tem a possibilidade de caminhar, caminhar por si só ou caminhar com o objetivo de correr. Tem a possibilidade de dançar, inclusive dá para dançar sozinho em casa. Tem a possibilidade de fazer musculação, aí eu me refiro tanto nos treinos de aparelho como nos treinos até mesmo funcional ou nos diversos treinos de academia. Embora a musculação é uma prática aí que com a pandemia ela começou a ser realizada em home office, então é possível, basta ou comprar equipamentos ou usar produtos que já tem peso e elaborar aí uma estrutura para conseguir realizar esses exercícios. Então tem a questão da musculação, tem natação. Natação é um esporte aí muito interessante, ele dá energia, dá um gás aí para quem faz atividade física e muita fome também, já me falaram. Então ele é um esporte muito interessante. Eu inclusive estava tentando ter um dia ameno, um dia numa festa sem beber, e eu optei, acabei optando então por não beber, mas eu fui na piscina. E eu queria ser produtivo quando eu voltasse para casa, no caso isso foi domingo passado aí na festa do serviço. E não deu, não rolou porque eu fui na piscina e aquilo puxou muito, assim, tava bem cansado. Tem ciclismo, que é um esporte que tecnicamente depende só de você. Eu coloquei aqui capoeira, que é uma luta, no caso uma dança e uma luta, Aqui eu me refiro da dança propriamente dito, que dá para treinar sozinho. Provavelmente todos aqui são mais divertidos em grupos, mas ela dá para treinar sozinho. O balé, eu acredito que dá para treinar sozinho, tendo, claro, algum curso comprado, alguma instrução, alguma coisa assim. O balé tem essa flexibilidade, dá para treinar sozinho em casa. Algum tipo de ginástica, tanto nível amador como nível profissional. Nesse canal eu estou mais falando, nesse episódio, de nível amador, já que provavelmente o público-alvo não é crianças e quem já é profissional já escolheu o seu esporte. E aqui eu estou falando no sentido de escolher o esporte. Então, assim, muito provavelmente aí é um público mais amador. Eu citei dois outros aqui, na questão cultural, agora está em alta o skate por causa daquela menina lá que acabou indo bem aí em algumas provas e tudo mais. E o surf, eu coloquei esses esportes aqui.
Eu, por exemplo, eu tenho alguns objetivos com os esportes que eu citei aqui, né? Embora eu não tenha experiência com 2 terços. O que eu quero dizer? Eu já caminho, já corro, né? Eu já tenho uma prática nisso, quero inclusive fazer várias maratonas, quero fazer várias provas longas nesse sentido. Mas eu quero fazer triatlon também, eu quero fazer um triatlon amador pelo menos, e eu não ando de bicicleta, né? Aprendi com os 18 para fazer a carteira de moto, e eu também me considero assim, para esse objetivo eu não sei nadar, né? Talvez eu tenha uma leve experiência aí de ir nas piscinas e fazer algumas coisas, mas assim, eu gostaria, né, de fazer o triatlon propriamente dito. Então eu tenho esse objetivo, além, claro, de provas, né? Eu já fiz 15 minutos correndo com tranquilidade, né? Meu objetivo agora seria subir para um 21, né? Me tranquilizar no 21, fazer 21 num tempo bom. E depois de 21 num tempo bom, eu quero começar a fazer uma preparação aí para o 42, tá? É uma questão minha aí, eu vejo como uma possibilidade. E tem que ter um preparo físico, né? Eu pretendo estar me preparando aí ano que vem para isso. Quero estar fazendo treinos, quero estar, né, com todo o gás nesse meu objetivo. Então esse é o primeiro ponto. A possibilidade ou não de gastar com isso, então, né? Você tem, por exemplo, a possibilidade de pagar um personal, de entrar numa academia, de entrar num curso de dança. Tem várias possibilidades, até alguns cursos em si eles são gratuitos, né? Tem isso. E a possibilidade que eu mais me refiro aqui, né, que é o que aconteceu comigo, pelo menos, né, na questão da corrida e da caminhada, é investimento para praticar o esporte, né? No caso, itens. Por exemplo, eu comprei tênis, né? Eu tô gravando esse vídeo 17 de dezembro, eu comprei tênis, isso em 2022, eu comprei tênis em janeiro de 2022, porque eu acabei me machucando, eu acho que talvez pelo impacto, né, não tenho certeza, mas eu não corria com tênis de corrida ainda. Eu comprei roupa de correr seguindo a orientação do meu médico, a questão da proteção solar. Eu comprei uma pochete seguindo a orientação do meu professor de corrida, que eu comprei uma assessoria, inclusive comprei uma assessoria para correr, e um gel de carboidratos, isso no passado. Por exemplo, vai fazer 1h30 de prova, vai fazer 15 km, quando termina 10, consome um, e ir se acostumando a consumir os géis para ter uma performance melhor na prova. Eu não cheguei a usar ainda, não cheguei a usar nenhum deles. E além disso, agora recentemente eu comprei um smartwatch. Eu tinha comprado já um celular na segunda, que o meu acabou dando problema, e já encomendei um smartwatch, que ambos são da marca do fone de ouvido aí da Redmi, que inclusive está me motivando bastante. Então eu tenho toda uma estrutura, né? O fone de ouvido já funciona para correr, e agora o smartwatch eu vou usar junto nessa função também. Vou tentar conciliar os aplicativos e tudo, vou tentar ver se eu consigo. Então esses são os investimentos que eu tive, foi ao decorrer de um ano inteiro, né? Não foi tudo no mesmo momento, embora o que eu mais gastei foi nesse último momento com o celular e o smartwatch por necessidades mesmo, né? Já que meu outro celular tinha mais de 5 anos e ele vai começar a dar problema agora, deu problema na bateria, então eu senti que era hora de trocar e, enfim, acabar gastando só de uma vez do que várias vezes uma certa quantia de dinheiro. Eu tinha comprado um carregador original e não tinha dado certo. Então, tem a questão de deixar sempre para o momento ideal. O que eu quero dizer com isso? Existe sempre aquele momento ideal que você vai estar pensando, quando eu conseguir comprar um tênis próprio, quando eu conseguir ter aquela roupa ideal, quando eu me mudar, quando eu tirar férias, quando não sei o que. Assim, é sempre aquela ideia, quando o momento ideal? Quando o momento ideal eu começo a fazer atividade física. E por que isso é um problema? Porque você não tem que esperar o momento ideal para você fazer. Você tem que fazer para o momento ideal chegar, né? Eu lembro que ano passado
em 2021 no caso, eu estava correndo na esteira, né, em janeiro e 2020 para trás, né? Então, antes de eu me mudar para Campo Belo, eu corri na esteira. E eu fiquei 6 meses sem fazer academia mesmo, um processo de adaptação para mim. E quando eu comecei a fazer, logo na sequência, meu professor me incentivou a correr, porque ele já corria e eu já sabia correr em esteira, mas eu não tinha resistência ainda para correr em campo, para correr ao ar livre, digamos assim. E eu aceitei o desafio, né? Eu aceitei o desafio, ele me preparou, ele me deu uns treinamentos aí, me deu uma educada muito boa na questão do meu da minha passada, né? Ele me deu uma passada muito boa e ele me orientou, né, como fazer e tal, e me incentivou a começar. Acabou que eu comecei, eu aceitei o desafio e comecei a correr. E aquilo se tornou um momento ideal. E eu não queria começar a correr na época, eu estava enrolando. Eu queria começar a voltar a correr em algum momento, mas eu estava enrolando. Aí chegou aquele momento, aquela época, eu corri e começou a ficar recompensador. Porque, por exemplo, eu começava a melhorar meus tempos, né? Teve uma época ali que 100% dos treinos eu atingia o meu resultado, né? Até me frustrou um pouco quando eu tive alguns treinos falhos, digamos assim. Quando teve treinos que eu não aguentei, até me frustrou porque eu sempre aguentava, sempre conseguia. Aí eu entendi que não, é normal, isso acontece com outros corredores também, é uma coisa natural. Então o que acontece? Eu comecei a correr, começou a aumentar meu ritmo, né? Começou a aumentar meu ritmo. Por exemplo, eu fui subindo para fazer 5 km em 30 minutos, depois no final eu fiz em 26, eu fiz, para quem entende aí de corrida, eu fiz 2 km e 700 em 11 minutos e 50, não sendo corredor, né? Para corredor profissional é relevante esse tempo, mas para mim é uma grande conquista. Aí nessa mesma eu fechei 5 em 26 e 22, se eu não me engano, alguma coisa assim. Aí as de 10 quilômetros eu tava fechando todas abaixo de 1 hora, se eu não me engano eu tava fechando, tava já para 57, 55 e tal. As de 1 hora e meia eu tava para 1 hora e meia, para menos, né? Sempre, eu nunca fiz 15 acima de 1 hora e meia, então sempre foi 1 hora e 26, 1 hora e 28. Sempre foi um tempo bom e sempre reduzindo, né? O último foi 1 hora e 26 e pouquinho também. Então assim, eu tive vários feitos. O único que eu sinto, né, que eu não consegui foi o de 21 que eu fiz eu fiz tudo errado, assim, não me preparei direito. Embora, né, eu já tinha uma condição física muito boa. Mas o de 21 eu acabei forçando muito. Acabei me lesionando na sequência, né? Uma semana depois acabei me lesionando e sentindo o joelho. Não me atrapalhava assim no dia a dia, mas eu fiquei 50 dias sem correr porque eu senti o joelho. Então esse foi o ponto da atividade física que eu faço, né? Eu voltei. É uma das 3 práticas que eu faço, né? A outra prática que também entra aqui no individual é o treino funcional. Ele não é tão individual assim, ele é individual no sentido, basicamente eu faço o exercício sozinho. Só que ele é menos individual porque eu tenho uma personal me orientando. Então, assim, é ótimo, né? É uma prática muito boa e eu venho fazendo aí desde julho do ano passado. Aí teve o professor que me ensinou a correr, o Rafa, aí trocou, daí ele estava focando em outros projetos. Aí eu peguei a Sara, que é uma professora aqui da Power Fit, inclusive ela vai gravar aí comigo uma aula para o curso que eu estou criando aí para o método Rotina Potencializada, bem interessante. Em breve eu estarei divulgando aí como funciona. Para vocês entenderem, é a mesma função que tem aqui os podcasts, é a mesma vibe, só que uma organização de conteúdo melhor e, claro, um suporte, né, que eu consigo dar suporte aqui, coisa que eu não consigo dar suporte para todo mundo na internet sem estar definitivamente em curso. Então essa é a questão. E enfim, o treino funcional também pode ser considerado um esporte individual e é uma questão de organização. No meu caso, eu pago o treino com ela. Assim como tem outros modelos, tem modelos agora que surgiram na pandemia que dá para fazer em casa, inclusive. Eu recomendo
Caso você esteja muito restrito ou até mesmo caso esteja em isolamento, eu recomendo você conhecer essas possibilidades. Então esses são os esportes que eu considero individuais, que podem ser individuais totais, assim, não tem uma necessidade de colocar outra pessoa fazendo, não é necessário um parceiro ou uma equipe. Agora eu vou falar de alguns esportes de, digamos, par, né, que você precisa de um adversário, né, no caso aqui a luta que eu estou me referindo. E assim, eu não vou conseguir especificar, não é muito bem a minha abordagem. Eu fiz assim um pouco de karatê na infância, mas nunca competi nem nada, era mais uma questão de lazer. Mas eu vou falar algumas questões aqui de, enfim, de luta, né? Tanto que do karatê, acho que a única coisa que eu segurei pra vida foi a contagem dos números, né? Se eu não me engano, eu sei contar até 20 em japonês. Isso me fez entender algumas coisas em Naruto. Única coisa, assim, mais que isso não teve nada. Então, continuando aqui, temos o Muay Thai. O Muay Thai ele é um esporte de mobilidade, é muito interessante. Várias das práticas que eu vou citar aqui, eu não sei especificar todas, né? Eu dei uma pesquisada rápida no Google para colocar alguns tipos, né? Não são nem todos. Eles exigem, por exemplo, eles tem um treino mental, tem uma meditação e tem um treino físico. Então eles exigem um pouco da pessoa e eles retornam também em diversos pontos da vida da pessoa. Então é bem interessante assim, para quem vai em academias que tem luta aí é extremamente interessante. Então o Muay Thai ele é uma luta de mobilidade, é uma luta bem interessante, ela exige bastante das pessoas. O Karatê é de velocidade, já é um esporte mais de velocidade. O judô, né, eu não vou saber especificar o que é cada luta e esse também não é o objetivo do vídeo, né? Se vocês pedirem aqui na sugestão, eu posso falar com um lutador, né? Eu não tenho ninguém em mente agora. Enfim, conheci algumas pessoas, mas elas são do offline. Posso conhecer alguém do online aí que trabalha com lutas e pedir para dar aí uma passada nos tipos de luta e falar qual é a diferença entre uma e outra, quando usar uma, quando usar outra. Esse não é o objetivo do vídeo. Aqui o objetivo do vídeo é unicamente falar as possíveis lutas. Eu estava olhando para o lado porque tem um carro de som vindo de feira. Eu vou dar um pause aqui. Não precisou. Ele tá já na rua com volume baixo aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Enfim, continuando, então esses são os dois primeiros, né? O Muay Thai, o Karatê. Tem o Judô, que ele foi inventado para a defesa pessoal, inclusive é um esporte brasileiro, ele foi inventado no Brasil. Pelo que eu estava lendo, é bem recente, 1920, né? Digo recente porque tem esportes aí que, né, por exemplo, o xadrez é um esporte, uma prática milenar, né? Ele teve alguns avanços aí, ele é o mesmo nos últimos 400, 500 anos talvez, né, com pequenas mudanças, mas alguns esportes de luta, eles são mais recentes, né? Não só de luta, como alguns esportes em geral, né? Eles são práticas mais recentes. Lembrando que aqui eu estou citando apenas as práticas mais populares que eu encontrei na internet e algumas, né, que eu quis colocar. Não estou citando todas, até porque poderia ficar um mês aqui ininterruptamente falando, né, se eu tivesse um bom estudo, claro, porque existem muitos tipos de esportes. Então, o judô ele foi inventado para defesa pessoal e ele fortalece a mente. O jiu-jitsu ele é um esporte que exige mais, ele é mais completo. E como eu falei anteriormente, tem alguns esportes que eles têm a prática meditativa, né, a prática da mente, a prática do corpo e exigem alguns tipos de treino, que pelo que eu vi, o jiu-jitsu é um dos que exige mais, assim, um dos mais completos, então em contrapartida também é um dos que mais gera retorno. Isso é bem interessante aí para quem quer um esporte completo e talvez queira investir mais tempo em um hobby. O taekwondo ele é uma luta com as pernas,
né? Então ele é um modelo de luta que usa mais usa praticamente as pernas aí para ter as lutas. Entre esses esportes, né, além de outros que eu citei, tem a questão do peso e da faixa, né, que talvez são categorias ali por uma determinada faixa de peso, e quanto mais vai lutando, digamos assim, mais a faixa vai escurecendo. A metáfora que dizem é que um karateca faixa branca, né, ou alguém de qualquer luta faixa branca, ele começa a lutar e a faixa começa a sujar. Essa sujeira da faixa é o que representa a evolução dele, até chegar no ponto da faixa preta, digamos assim. Então a faixa preta é uma faixa que foi tanto usada que chegou a ficar preta, né, no sentido assim de que realmente a pessoa praticou bastante. Não sei a origem exata dessa metáfora, mas é o que dizem aí sobre as faixas. Então, sumô, eu li, inclusive a base do sumô, ela tem 2 objetivos, né? É um objetivo único, né? Mas é um objetivo limpo, digamos assim. Então você tem o objetivo de tirar do tapete sem movimentos inapropriados. O que é isso? Não pode puxar cabelo, não pode enfiar o dedo em alguns lugares, né? Não pode fazer alguns movimentos ruins. E se você fizer isso, você perde a luta imediatamente. Né? Imediatamente. Né? É uma luta que tem juiz. Luta livre. Então, luta livre eu pesquisei por curiosidade. Ela tem 2 rounds de 3 minutos e ela tem uma nota técnica de quem fez o melhor movimento, e por outro lado tem a questão do nocaute, né? Então tem o nocaute e tem quem fez o melhor movimento. Tem, eu acho, se eu não me engano, quando empata vai para aquele terceiro round e tal, que nem tem nos jogos aí de videogame, né? Enfim, eu acredito que talvez isso possa acontecer. E tem o MMA, que é misto. Qualquer golpe de qualquer arte marcial pode ir pro MMA. Né? Aqui são algumas possibilidades de luta. Claro, eu citei só nomes, né? Eu gostei, que eu não sabia antes dessa pesquisa, que nas lutas tem a questão da meditação. Então eles precisam meditar, né? Eles têm algumas lutas aí que colocam essa prática para conseguir lutar, e eu gostei bastante disso, assim, eu sinto que realmente faz todo sentido. Eu tenho um amigo que ele lutava, se eu não me engano, judô, não lembro agora o esporte, era de luta, e ele falava, né, de algumas coisas para mim e tal, de algumas táticas que eles utilizam, mas na prática dele eu não me recordo dele ter falado de meditação, não me recordo mesmo, assim. Então foi algo que me chamou bastante atenção. Então tem outros esportes de pares que eu separei aqui que são famosos, né? Como por exemplo, dança de casal, tênis, né, de quadra, pado, que é um esporte meio parecido aí com tênis, eu não sei exemplificar exatamente a diferença, e tênis de mesa. Né? Tênis de mesa parece mais simples, mas não é tão mais simples assim. É um esporte que em alto nível exige muito uma aptidão física, uma mobilidade absurda. Eu já vi algumas partidas, eu tinha um colega no ensino, três, na verdade, 3 colegas no ensino fundamental, e eles jogavam tênis de mesa aí a nível estadual, e eu assisti algumas partidas, depois eu assisti partidas assim, enfim, em alguns lugares. Em Fortaleza, eu fui contra o rival dessa dupla no estado, só que eles eram, né, a dupla dos meus colegas era um ano mais velho que eu, então eles tinham estourado a idade. E a dupla que era da cidade de Videira, para Fortaleza, pro nacional, né, passaram do estadual, eles eram os fortes aqui do estado. Inclusive eles ficaram no mesmo hotel que eu, no mesmo quarto que eu. Era um destro e um canhoto, que para eles é algo bom, assim, é algo que eles conseguem pegar os 2 cantos e fica bem interessante, né, no tênis de mesa de dupla. Aí tem o tênis de mesa individual também, né, enfim, são algumas possibilidades aí de esporte.
Quem já tem o lazer de praticar isso, talvez pode estar praticando de forma mais esportiva, né? Uma forma de estar gastando energia com isso, estar tendo um hobby de fato com isso. É uma sugestão que eu tenho aí desses esportes que eu falei. Então agora eu vou falar de esportes coletivos, que são os mais famosos aí do mundo. Eu citei aqui nos esportes coletivos, tem alguns da lista que eles não são populares aqui na região que eu estou gravando, né? São populares no mundo, mas é por população que consome. Então, basicamente é Estados Unidos, assim, tipo rugby, beisebol, futebol americano, enfim, pelo menos no sentido de consumir, né? No sentido talvez de praticar é um número expressivamente menor. Então eu não coloquei essa lista aqui, mas eu coloquei naturalmente o esporte mais jogado em todo mundo, né? Futebol. Basta ter um campo aí. Aqui no Brasil acredito que você acha gente fácil para jogar na grande maioria dos lugares aí. É um esporte muito interessante, muito bom, é ótimo de ser jogado, ajuda na disposição física, né? Tem inúmeras vantagens aí do futebol. Só é uma coisa que eu fico meio com receio, que o contato desse esporte ele pode ser maior do que o contato de uma luta, né? Algo que eu vejo assim. Na luta, geralmente a pessoa até já está protegida. No futebol não tem tanta proteção assim, não tem como se jogar protegendo os dentes, protegendo todo o rosto. Eles usam uma luva para quando vai a pancada ser reduzida na luta. No futebol, você recebe impacto de qualquer parte do corpo, em qualquer parte do corpo, bem dizer, né? Então, é um esporte que tem seus riscos, mas é um esporte muito jogado. E vale a pena aí ser considerado na sua prática de esportes. Tem as suas variações, tá? Eu não coloquei eu coloquei futsal, futebol 7, né? Mas tem outros, tem showball, tem, enfim, grama sintética, quadra maior, quadra menor, campo oficial, campo não oficial, CT, que é centro de treinamento. Enfim, tem uma diversidade imensa aqui de futebol, tanto no jogo como no treino, né? Você pode treinar, bater pênalti, bater falta, fazer cruzamento, como você pode treinar apenas a questão do jogo em si, né? Jogar. E são muitas variações, que é bem interessante, tá? Eu recomendo aí para quem gosta dessa modalidade, apesar dos riscos. É uma coisa que eu, por exemplo, me lesionei jogando vôlei. Então você consegue não se lesionar no futebol, como pode conseguir se lesionar num esporte que nem é de tanto contato assim. Então varia muito e situação para situação, né? Mas é um exemplo aí. E na atividade física já uma coisa, uma desvantagem de todos, eu diria, de 100% dos esportes, é que tem um risco de lesão. O risco de lesão ele pode acontecer com a pessoa parada, mas ele é maior com a pessoa em movimento. Então o risco de lesão em praticamente todos os esportes é maior do que fora do esporte. É uma desvantagem, mas assim, é uma coisa que a gente deve aprender a lidar, né? É um desconforto, uma dor que a gente deve aprender a lidar para conseguir ter uma melhor qualidade de vida, tá? Eu não vejo muito como você ter mais energia, você ter mais vantagens, e sem isso, sem falar que a frequência da lesão, ela geralmente é baixa perto da frequência que tu pratica o esporte. Então essa é a minha visão. Por exemplo, eu tive 2 lesões em 1 ano, né? Foram lesões pequenas, digamos assim, mas foi o decorrer de 1 ano inteiro. E esse ano fiz bastante atividade física. Estou com a intenção aí de início de 2023 dar uma ativada total aí nas corridas, aproveitar o verão e melhorar alguns pontos aí, começar a recuperar meu peso, no sentido de que eu ganhei massa, agora eu quero dar uma perdida na massa, né? Então, enfim, é um comentário aqui. A questão de vôlei e suas variações, então, eu jogo atualmente vôlei de quadra, mas algum tempo atrás eu jogava vôlei de areia, assim como tem futevôlei, tem o vôlei de areia de dupla, enfim, tem N possibilidades aí no sentido do vôlei. É uma modalidade muito interessante para quem
gosta de algo em equipe, é bem divertido jogar assim com a galera do serviço, inclusive. Tem basquete, né, que é um esporte que tanto o treinamento como a questão prática é bem interessante, né? Você estar picando e arremessando a bola, você estar correndo, você estar passando pelas pessoas, bem como o handebol também tem essa prática parecida, né? Tem o contato ali, é bem interessante, bem divertido. Particularmente nos esportes que tem gol, né? Tipo handebol, futsal, assim, eu gosto de jogar de gol. Né? Futebol de campo eu não joguei muito, tenho pouca experiência, mas gosto também, é bem interessante. Então, agora eu vou falar sobre as vantagens e as desvantagens. Tem algumas vantagens em alguns esportes e algumas desvantagens. Então, a vantagem do esporte individual, que eu citei lá em cima, caminhar, correr, dançar, nadar, andar de bici, né? A vantagem desse tipo de esporte, ela é gigante, assim, é uma vantagem gigante no sentido de que você não precisa de outra pessoa para fazer. Se, por exemplo, o teu parceiro de treino desistir ou tu não tiver mais equipe, tu pode continuar fazendo. Embora, né, nesses casos assim, é recomendado, né, eu notei já, embora não é necessário para mim, acredito, talvez seria melhor se eu tivesse uma equipe de corrida, né, uma equipe para correr comigo, mas eu notei que eu não preciso disso para engajar, eu consigo me manter engajado. Embora acabei dando uma pausa porque eu me machuquei e outra porque eu acabei mudando as prioridades. E assim, a vantagem é que você não precisa de equipe. Né? É útil ter equipe, mas você não precisa. E a desvantagem, por outro lado, vai ser que para algumas pessoas elas vão acabar não engajando. Né? Aqui tem duas possíveis respostas, né, que dá para se ter. Primeiro é você ter de fato uma equipe, né, ter uma equipe aí, uma dupla para correr junto, caminhar junto, uma galerinha que vocês, um grupo de corrida aí que vocês correm, é muito interessante. E a segunda estratégia, não menos útil, é não necessariamente ter um grupo, mas ter uma pessoa próxima aí, um filho, um cônjuge, alguma pessoa aí próxima da sua convivência, né, alguma mãe, pai, que vai pegar em cima de você. Então, por exemplo, não vai correr contigo, mas vai te cobrar para você ir correr porque você mandou essa pessoa te cobrar. Então, tipo assim, é uma espécie de guardião, também é possível. Mas ela tem a desvantagem, né, que a pessoa pode não estar engajando, mas ao mesmo tempo, se todo mundo desistir, ou se você mora numa cidade do interior, que nem eu tô morando agora, você consegue fazer sozinho, tá? Então essa é a maior vantagem. Inclusive eu estava incentivando, um pouco antes de eu chegar aqui, a minha mulher e a minha tia a fazerem caminhada, né, para elas começarem a correr e tal, me acompanhar. Só que ambas acabaram não engajando, né? Ambas acabaram não engajando. Agora ambas começaram no treino funcional, né? No mesmo treino que eu faço, elas começaram, então já é um avanço. Vamos continuar aqui. As vantagens e as desvantagens do esporte em dupla. Então, o esporte em dupla, ele tem essa mesma questão que eu citei do esporte individual, né? Ele retorna um gasto energético, ele retorna em energia também. A vantagem de ser em dupla é que você vai ter aquele negócio de vitória ou derrota, né? Digamos assim, você vai ter esse ponto. Você vai ter um parceiro de luta ou um parceiro de dança, digamos assim. Você vai ter algumas coisas assim, mas a desvantagem é que se você ficar sem parceiro, você não consegue praticar o esporte em si, você só consegue treinar, tá? Essa é a desvantagem. E os esportes coletivos entram do mesmo jeito. A vantagem do esporte coletivo é a diversão, e que tem toda uma equipe jogando, que é divertido, a gente dá muita risada e tal. Inclusive eu jogo vôlei. A desvantagem é que você não consegue, por exemplo, fazer a prática se o local não estiver disponível ou se as pessoas, por um acaso, não puderem ir, como aconteceu recentemente. Teve alguns momentos que a equipe do vôlei ali do serviço não pôde ir
e agora nessa virada do ano o local ficou indisponível. Eles fecharam agora um recesso de praticamente um mês para nós, e aí a gente vai ter que recuperar o horário ano que vem e estar novamente no horário que a gente já possui. Então assim, tem a vantagem, né, que é mais divertido, é mais interessante assim do que uma corrida sozinho, por exemplo. Não tanto recompensador, eu sinto que na corrida eu gasto mais energia, porque eu sou focado e faço sozinho e corro o tempo todo, mas no sentido de passar o tempo e gastar energia é muito recompensador. Mas a desvantagem é que depende das pessoas e do local. Então assim, tudo tem os prós e contras. Agora, você precisa entender, né, o que é importante para você, o que você considera viável para você estar aí de fato escolhendo. Então, eu vou falar de novo os que eu faço atualmente, né? Eu tinha separado esse tópico, mas eu já citei eles anteriormente. Eu faço corrida, caminhada, né? Caminhada na verdade é só até o ponto que eu começo a correr e a volta, que eu pego um trecho mais irregular que não tem asfalto e caminho, e vou correndo, né, o trecho, eu volto, e na volta eu termino a caminhada, né, até chegar em casa. Assim, faço a caminhada até o local ali como um aquecimento. Tem o vôlei, né, que eu faço em equipe nas sextas-feiras com o serviço aí, que a gente vai retomar em janeiro. E o outro esporte que eu pratico é treino funcional, né? Não é exatamente considerado um esporte, não é uma competição propriamente dita, mas é uma atividade física bem divertida que dá para considerar. Então são esses os esportes que eu pratico, como eu já citei anteriormente. Agora, você tem que saber a importância de escolher uma possibilidade para você. Escolher, ver se dá certo, tentar outra caso não der certo, ou se você tiver interesse aí em hobbies, tentar mais de uma possibilidade, como jogar vôlei num dia e jogar futsal no outro, assim, para se divertir. Se você for exigir muito do teu corpo nesses hobbies, não esqueça de fortalecer, tá? É extremamente importante fortalecer o corpo, senão você vai enfraquecer demais, tá? Então fica aí a sugestão para você. E agora eu vou falar sobre a possibilidade de investimento. Então tem como você investir no esporte, então você pode estar contratando um personal, você pode estar comprando roupas próprias, você pode estar entrando num treino, né, de luta numa academia ou num clube de treino de futebol, enfim, você vai ter um gasto de tempo, um gasto de energia, né, que vai te retornar bem isso com saúde, e vai ter um gasto financeiro também, né, um gasto financeiro aí com isso. E a minha recomendação é, se você puder, se você tiver condições, você investir em alguma coisa. Se você não tiver condições, a sugestão que eu dou é de você parar de inventar desculpas e treinar mesmo assim. E caminhar com o tênis que você tem, e enfim, fazer as atividades da forma como você pode, e depois, com o tempo, você começar a comprar. Foi basicamente o que eu fiz. É muito importante também você conversar com pessoas que façam esse esporte, você falar com um professor desse esporte, talvez, e entender sobre expectativas. Tá? Você precisa entender sobre expectativas, porque se as suas expectativas forem irreais, você não vai conseguir terminar bem uma prática esportiva, fazer bem uma prática esportiva sem se frustrar. Então é muito importante você ter uma expectativa real, tanto com o normal do esporte quanto com o normal do teu corpo. Assim como quando eu não sabia, né, que era normal às vezes falhar na corrida. Eu simplesmente conseguia, eu melhorava 100% do meu tempo, eu conseguia todas as corridas e tal. E eu comecei a falhar algumas vezes. Eu falhei, isso é natural, porque tem dias que o corpo não responde tão bem. Então é normal você entender isso e não se frustrar, tentar voltar a correr de novo no dia seguinte. Tá? Essa é a orientação que eu dou. Agora, fechando o vídeo, avalie o vídeo, deixe seu comentário,
Tem na descrição as minhas redes sociais, incluindo o Telegram, que tem conteúdo exclusivo toda semana. Sempre avisarei quando posto vídeos novos lá também, juntamente com um formulário para fixação de conteúdos aí na descrição. Então é isso aí, galera. Até a próxima.